Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Eu quero agradecer pela paciência que os irmãos têm tido em ouvir pacientemente, com toda atenção, os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal e com isso podendo ter aquelas notificações do sininho ativas, para que toda vez que a gente grava um vídeo, os irmãos possam ser notificados. Basta inscrever no canal, não tem custo nenhum, e vocês podem escutar diretamente quando há alguma gravação feita da nossa parte. Nós temos procurado dar pequenas doses todo dia para que os irmãos possam ir entendendo aquilo que vem pelo Espírito de Cristo e não aquilo que é da tábua da lei, percebe? Então, eu queria fazer uma continuidade daquilo que foi falado acerca do Apocalipse, né? Dos selos do Apocalipse. Eu vou dar uma relembrada a nível dos 6 selos e vamos terminar esse 6º selo para que então a gente possa entrar no 7º selo e nas trombetas num próximo vídeo, tá certo? Então eu vou concluir, vou fazer um resumo rápido acerca dos 6 selos. No primeiro selo, eu havia dito que se abriu o primeiro selo e aparecia um cavalo branco. Expliquei que cavalo significa força e branco significa uma santidade. Que mesmo sem ser uma santidade às vezes verdadeira, mesmo sendo uma santidade falsa, parece uma santidade. E esse cavaleiro vinha com um arco na mão e vinha vencendo e para vencer com uma coroa na cabeça. Nós vimos que isso daí é a religião se impondo, tanto a religião católica, através do Papa, que é essa figura, como também dos demais líderes religiosos, seja do judaísmo, seja da Igreja Ortodoxa, e seja... mas eles vêm vencendo e para vencer. Seja da evangélica também, só que a evangélica, cada pastor ou cada... como é que se diz assim, que eles denominam apóstolos, seriam esses líderes, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos prosseguir um pouquinho, porque a gente disse que esse cavalo branco está no outro vídeo, já registrado a passagem. Então ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo lembrava exatamente o cavalo vermelho, que era um homem de guerra, que veio para trazer a guerra, né? E isso se relacionava aos homens da política, principalmente, porque eles, com a aparência de tomar conta, né, governar sobre nós, na verdade, eles só vêm lançar a guerra entre nós. Os governos não sabem governar. Os governos só lançam a guerra. Então o cavalo vermelho vem com a espada na mão, porque ele é vitorioso, ele invade uma nação, invade a outra, né? Existe só predominância do homem sobre os demais, seja a nível governamental, seja a nível de política internacional. A gente só vê isso. Hoje menos do que na época... do princípio onde havia aquelas guerras entre as nações, de irmão contra irmão, com as espadas, aquela coisa toda, e uma nação invadia a outra. Hoje isso é mais discreto, porque é feito através da política, então é de uma forma mais dissimulada, mas no fundo o objetivo é exatamente o mesmo. Então o cavaleiro do cavalo vermelho é a política. Então um é o cavaleiro que veio do mar, dos povos, nações e línguas, que é o cavaleiro do cavalo branco, e o outro é o cavaleiro que vem da terra, que é o cavaleiro vermelho. Bom, o terceiro selo é o cavaleiro do cavalo preto, e ele vem com a balança. A balança simboliza para nós a justiça, que eu já havia falado. Então, ele está vendendo, na verdade, ou comprando tudo da vida das pessoas por uma bagatela, né? Pelo preço de um denário, né? Um denário, um quenis de azeite. Quer dizer, eles estão tratando tanto o cavaleiro branco quanto o cavaleiro vermelho, através do cavaleiro negro, ele faz essas funções. Ou seja, através de uma falsa justiça, que seria um terceiro poder a equilibrar essa balança, ele verdadeiramente não equilibra, porque a justiça do homem é iníqua. Só a justiça de Deus é verdadeira justiça, percebem? Então essa justiça, que se faz de justiça para condenar até os seus próprios irmãos, que realmente estão no erro na carne, essa justiça também é uma justiça iníqua. Então o cavaleiro do cavalo preto vem exatamente com essa função. O quarto selo
está falando do cavaleiro do cavalo amarelo. E o cavaleiro do cavalo amarelo, ele é chamado de morte. Ele veio tragando a morte e trazendo a morte e o inferno às pessoas, porque só o pensamento da morte já coloca as pessoas num verdadeiro inferno na mente. Toda vez que a pessoa pensa na morte, a pessoa se embaralha, se confunde, fica confusa, aquilo causa estresse realmente nas pessoas. Só a possibilidade da morte já causa um verdadeiro inferno. E o lago de fogo é exatamente a mentalidade do homem morto, né, trabalhando contra si próprio, porque quem morre em aflição permanece em aflição. A mente, ela há uma continuidade. Como a gente disse, a morte não é uma extinção da vida. Para nós não é. A morte é a extinção da carne, mas não é a extinção do espírito. O espírito não é extinto. Então ele permanece. E a mente, vamos dizer assim, que é a caixa preta do espírito, ele vai junto. E essa caixa preta, ela continua em aflição, porque ela morreu em aflição, ela continua em aflição. Esse é o lago de fogo e enxofre. Tá certo? Estou explicando um pouco melhor do que eu expliquei no último vídeo. O quinto selo está falando que debaixo do altar existiam as almas das pessoas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus. São pessoas que foram em todos os tempos e nos tempos atuais mortas pela palavra de Deus. Então está se referindo a mim também. Porque eu também fui morto por causa da palavra de Deus, porque os nossos irmãos nos matam quando nos excluem, entende? O homem necessita de relacionamento. Relacionamento é a interatividade entre um homem e outro, de espírito para espírito. Se essas pessoas nos excluem e nos colocam como mortos, é porque elas nos excluíram. Você antes era um pastor no sistema religioso, você era chamado para pregar, você era chamado para isso, para aquilo outro, para dar seminários, né? Para ir dar um seminário de teologia. Eu, por exemplo, sou teólogo, então eu ia a seminário de teologia. Depois que eu me converti, eu fui excluído de todas essas coisas. Isso é morte para um homem, mas não é morte no espírito, porque Cristo jamais nos deixa de acompanhar. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então está se referindo às pessoas que foram mortos por causa da palavra de Deus. Alguns foram mortos a fio de espada realmente. Né? No tempo das cruzadas aconteceu isso. No tempo da Inquisição aconteceu isso. No tempo dessas guerras revolucionárias, por exemplo, na Irlanda, onde haviam católicos e protestantes se matando a pretexto de usar o nome de Deus, mas que isso não tem nada a ver com Deus, eram coisas de homens, tá certo? Então, tudo isso daí é esse cavaleiro amarelo atuando de uma maneira preponderante, né? E essas pessoas morreram por causa disso. Essas pessoas foram mortas por causa desse tipo de tribulação. Eu estou abaixando os olhos aqui que eu estou lendo um pedacinho da Escritura, tá certo? Quando eu abaixo os olhos, às vezes eu estou lendo um pedacinho da Escritura, que está no meu celular aqui. E eu estou gravando através de uma filmadora de um amigo meu que me emprestou para fazer um teste até que eu compre uma filmadora para mim. Então, porque o celular, o Facebook estava muito ruim, a nossa internet, a internet do Brasil é da pior qualidade. Você, por melhor que seja a sua internet, ela falha. E a minha falhava muito, e é cara, e ela falhava. Então eu estou passando para uma filmadora agora, e estamos fazendo isso. Então eu estou abaixando os olhos para ler aqui. O quinto selo diz que o quinto selo é exatamente isso. Vi almas debaixo do altar. Quem está debaixo do altar está escondido na mão do Senhor, percebe? Está nas asas do Onipotente, está na concha da mão do Senhor, como diz uma querida amiga minha, está na concha da mão. Então são pessoas que estão protegidas, mas o Senhor manda esperar mais um tempo. Ele diz assim: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então é um clamor de cada um de nós aqui que sobe aos céus com um incenso de aroma agradável, mas que o Senhor manda a gente aguardar. Ele diz: aguarde em mim, quer dizer, deixe eu continuar sendo Deus, porque eu estou numa contagem, num processo de contagem, até que aquelas almas se complete o número dos seus conservos, que haveriam, no caso, haveriam de ser mortos, como também eles o foram. Está escrito aqui.
né? Tá no versículo 11 de Apocalipse 6, né? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. Percebe? Todos já estão preparados para ir ceiar na mesa do Cordeiro, na mesa do Cordeiro Santo, naquela lá no céu do entendimento. Então, essas vestes brancas já foram dadas para que repousem ainda um pouco mais, mas já estão santificados, já foram lavados, justificados, santificados e purificados. Então, eles estão prontos para servir na mesa do Cordeiro. O sexto selo está em Apocalipse 6,12, diz assim: e vi quando abriu o sexto selo e houve grande terremoto. Eu também expliquei o sexto selo, que terremoto significa abalo no coração do homem. Terremoto não tem nada a ver com desgraça, como esses homens do sistema religioso, que tudo vem na carne, acha que vai haver uma desgraça na terra, que vai haver uma... Não, terremoto está falando de tremor de terra. Terra é o coração do homem, é o lugar mais baixo, é a mente do homem, mas a mente no lugar mais baixo. Por isso a gente chama de coração, é chamado na escritura de coração. Então, houve isso, né? E que o céu se tornou negro como um saco de silício e a lua virou sangue. Eu já expliquei que o sol que ficou negro foi exatamente Cristo. Cristo é o sol da justiça. Então, quando ele ficou negro, significa que está havendo grande apostasia. Então, o nome de Cristo não está sendo mais visto, está sendo visto por muito poucas pessoas. Então é considerado apagado. E a lua de sangue, lua é prateada, significa a salvação. E ela está vermelha como sangue, pelo sangue daqueles que clamam ao Senhor, mas que na verdade estão comprando com o seu próprio sangue, com o seu suor, que é o dinheiro, né, a sua salvação. São as pessoas que estão dentro do sistema religioso, elas estão sendo faladas aqui também. Deus tem misericórdia deles. E está vendo que eles estão pagando com o seu dinheiro para a pretexto de serem salvas. Mas o Senhor está levando em consideração a elas também. Então as estrelas caíram do céu sobre a terra, está se referindo aos políticos, aos religiosos, a todo homem que está em julgamento na terra. Então eles caem como frutos da figueira. A figueira é a árvore do homem, já expliquei. E quando eles caem verde, significa que eles não estavam prontos para cair. Não era o momento final deles, eles estão caindo verdes. Então estão caindo antes da época. Foi o caso da nossa presidente, a Dilma, provavelmente vai ser o caso do nosso presidente Temer, talvez seja o caso lá daquele moço lá dos Estados Unidos e de outros por aí, né? Aquele lá da Coreia do Norte, aquele menino, né, que é tido como um menino, dito pelas pessoas como um menino mal educado, né? E ele de fato é um menino, na verdade, não é um homem, não tem atitudes de homem, né? Porque o homem é aquele que tem atitudes de homem, tá certo? E o céu então se recolheu como um rolo que se enrola, quer dizer, o céu parou de se manifestar, está esperando a manifestação do Cristo na terra, tá certo? Então, os montes e as ilhas são as pessoas que estão nos altos postos, são aquelas pessoas, por exemplo, você já reparou na igreja, quando acaba um culto, ali está uma ilha, as pessoas ficam rodeando elas, querendo ainda algo mais daquelas pessoas, ela é uma ilha, ela está cercada de pessoas por todos os lados, está cercada de água, da palavra, ela está cercada da palavra, ela se acercou da palavra, e as pessoas ficam buscando aflitas como se ela pudesse fazer um quê mais que a própria palavra de Deus já não tivesse feito, tá certo? E os montes são as pessoas altas, por exemplo, são lideranças de todo nível, lideranças elevadas, coisas altas, quer dizer, montes significam coisas altas, e essas coisas altas estão realmente... a pessoa vai buscar a sua liderança política, a pessoa vai buscar a sua liderança religiosa. Isso, na verdade, é o quê? É se esconder debaixo da proteção de alguém, né? E mais adiante é citado isso, né? E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, os ricos e os poderosos, Apocalipse 6,15, né? E os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas. Se esconder na caverna é exatamente isso, buscar proteção, quer dizer, você tem que buscar sua cobertura espiritual, lembra disso? Pois é, agora as pessoas vão buscar na caverna e não vão encontrar, porque os próprios líderes estão em julgamento, percebe? Então, toda essa história de cobertura espiritual é balela, porque a única pessoa que pode cobrir você é Cristo. Nenhum homem tem capacidade para fazer isso, nenhum homem é ungido, só Cristo é ungido.
Ungido, Cristo significa ungido. Você sabia que do grego Cristo significa ungido, Coristo significa ungido? É exatamente isso. Então o único ungido por Deus é Cristo. Os outros são ungidos por homem. Essa unção não tem valor nenhum. Essa valor é uma unção passageira, não tem valor nenhum no sentido do reino. No sentido da terra tem sim, né? Porque eles dão valor ao que tem valor. A gente não pode desmerecer as pessoas que foram ordenadas por outros aí. A gente não está desmerecendo ninguém não, de modo algum. Tá certo? Então, prosseguindo, no 16 diz assim: e os montes e os rochedos caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Mas a ira do Cordeiro, ele é leve, o jugo dele é suave. Mesmo no momento de ira, ele é misericordioso e bom. Então não vai haver uma desgraça, uma morte na terra, uma situação como houve, por exemplo, na época do dilúvio. Não vai acontecer. Porque vai haver uma desgraça, porque vai haver uma saraiva do céu. Saraiva é outra coisa completamente diferente. Então eu vou passar para o capítulo 7, e aí os irmãos vão ver que exatamente dessas coisas que se fala, né? Ele diz que, aí ele fala dos 144 israelitas. Quando a gente fala em 144 israelitas, depois lá adiante ele vai falar dessa situação que eu expliquei. Mas ele fala dos 144 mil, e ele está falando de israelitas selados. Então o Senhor vai selar aqueles israelitas que vão continuar no reino milenar a trabalhar aqui. Porque entenda, a nação de Israel, pela coxa de Abraão, perdeu essa primogenitura. Porque vendeu a primogenitura como Jacó, por um prato de lentilhas. Percebem? Então, como Esaú, né? Vendeu como um prato de lentilhas. Ela perdeu, deixou de ser a noiva do Cordeiro, e a noiva do Cordeiro passou a ser as nações gentílicas. Então, hoje, nós fomos enxertados na videira. Entendeu o sentido de enxertado na videira? A gente foi enxertado na árvore, que seria a árvore da vida, que é Cristo. Cristo, então a nação de Israel seria essa nação santa, mas ela perdeu essa contextualização porque rejeitou e matou o Senhor. Então ele rejeitou a noiva e casou-se com outra. Tá certo isso? Esse é o entendimento do divórcio que aconteceu entre o noivo e a noiva. Ele se divorciou dela antes de casar. No altar ele se divorciou dessa noiva e já se casou. Tanto que ele começa a chamar as pessoas que estão na rua, chama os desvalidos, os pobres, as prostitutas, os aleijados. Ele chama de todos. Por quê? Porque ele está fazendo um novo casamento. Não sei se vocês estão entendendo isso, mas é muito claro no Espírito. Ele está fazendo um novo casamento. O Senhor está se casando com a noiva gentílica, enxertada na coxa de Abraão, através dessa enxertia de Deus. Então, mas os israelitas verdadeiros, aqueles que realmente creem no Senhor e que o aguardam realmente, estão sendo selados, estão sendo marcados por ele. Já foram alguns no passado e continuam sendo marcados até os dias de hoje. Então ele diz, né? Depois eu vi os 4 anjos em pé e eles paravam os ventos, quer dizer, paravam o espírito é parado, o espírito é o vento. Ele para o espírito dos 4 cantos da terra. Então entenda, a terra vista de cima, ela contém 4 cantos, porque a terra é plana e dividida em 4 partes. Então cada parte é um canto da terra. Não é uma bola, ela é chata, ela é, né, cercada de gelo por todos os lados. Então ela é assim. Então esse vento que soprava, disse que o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra nenhuma árvore. Então está dizendo o seguinte: terra é o coração do homem, mar são povos, nações e línguas. Ele não quer que os ventos atinjam nem um homem individualmente, nem as nações, nem nenhuma árvore. Então não é para atingir as pessoas, percebe? É para aguardar no Senhor, para que haja então os toques das trombetas, que é o próximo selo. Então, até lá, isso está no aguardo. Aí ele diz: vi um outro anjo, está no Apocalipse 7:2, e vi outro anjo subir do altar do sol nascente. Sol nascente era aquela região do Oriente, né? Tendo o selo do Deus vivo. Então já tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos
quem fora dado que danificasse a terra e o mar. Danificar a terra é danificar aquilo que está dentro do coração do homem. Não é para matar o homem, é para danificar o contido no coração do homem. O que tem dentro do coração do homem e no mar? O que é o mar? Mar são povos, nações e línguas. É para que todo coração todo pensamento, porque coração é pensamento, todo pensamento vá cativo a Cristo. E os povos, as nações e línguas, é para que todos se dobrem da mesma forma. Aí começa a haver a dobradura de joelhos. Percebe? Está falando disso. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Então ele está dizendo para não tocar antes em ninguém, porque ele está escolhendo aqueles que vão ser os servos dele. Esses são servos. Você não é servo, você é filho, como eu. Mas os israelitas que perderam no seu casamento, saíram da coxa de Abraão, esses vão ser apenas os selados para poder ser sacerdotes, servir na tribo de Israel. Eles vão servir ao Deus Altíssimo. E viu o número deles assinalados e eram 144 mil de todas as tribos. Aí ele começa a fazer uma dissertação acerca das tribos de Israel, que não importa muito, porque ele fala que são 12 mil em cada uma. Então vem Judá, Asser, Naphtali, Simeão, Levi, Zebulon, Benjamim, todas elas, tá certo? Ele diz assim, e a enorme multidão, né, no 7:9, Apocalipse 7, versículo 9, diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Línguas são idiomas, tá? Por isso é que não tem que fazer confusão do dom espiritual de idioma com outra coisa que qualquer que seja esses balabalá da vida, não. Língua é isso. Língua é uma língua que tem sintaxe própria, perfeito? É esse o entendimento. E que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando já compridas vestes brancas, com palmas na mão. Somos nós. Nós somos aqueles que viemos dessas tribulações que estão havendo na terra. Nós somos aqueles passageiros da última hora. Nós estamos chegando com grande clamor ao Senhor. Clamaram com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono e sobre os seus rostos e adoraram o Senhor nosso Deus. No 12, dizendo amém, louvor, glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Foi o louvor daquelas pessoas ali. E um dos anciões me perguntou, estes que trajam essas compridas vestes, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu bem o sabes. E disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação. Grande tribulação é o que está acontecendo com todo esse nosso planeta. O Senhor começou o que se chama operação do erro. Ou seja, ele está permitindo que aonde existe erro humano, ele seja exacerbado. Operação do erro é isso, porque o pecado não existe mais, eu já expliquei. Então ele produz a operação do erro. Consulte a sua escritura, porque eu não vou lhe ensinar isso não. Você procure aonde está escrito operação do erro, e você vai no Google e fala, onde é que está a operação do erro? Eu agora não me lembro de cabeça, sinceramente. Mas ela existe e ela está sendo cumprida, amém? Então ela está em processo de execução. Por isso é que a figueira foi abalada e as estrelas estão caindo do céu, como diz o 6º selo. Percebe? Então, diante do trono, ele diz assim, esses aí lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então ele está se referindo àqueles que estão branqueando as suas vestes, que estão recebendo, entendendo Cristo como Senhor e Salvador, quer dizer, crendo e sendo batizados no Espírito Santo. Ele crê, imediatamente ele é batizado no Espírito Santo. Percebe? Esses, e ao longo do tempo, começaram a alvejar suas vestes. Como? Sentando numa mesa do Cordeiro e aprendendo do reino milenar, aprendendo do reino de Deus. E não através da Escritura, através do Espírito de Cristo. Claro que a gente lê a Escritura, claro que a gente acompanha com a Escritura, porque ela está ali disponível para nós, por que não vamos usá-la? Vamos usá-la sim, mas o entendimento vem de dentro para fora.
né? De dentro para fora. Então, esse entendimento chegou até nós, através da imersão no Espírito. Nós fomos imersos. Isso é batismo no Espírito Santo. É ser batizado na palavra de Deus. Então, ela passa a habitar dentro de nós. Mas volto a explicar mais uma vez o que já falei num outro vídeo anterior. Nós somos como seres ruminantes. Lembra do boi? O boi tem vários estômagos. Quando a comida entra e a gente comeu o cordeiro todo, a gente aos pouquinhos vai trazendo a boca e mastigando a palavra novamente, até que toda ela seja digerida. Percebe? Isso é ir de glória em glória até se tornar varão perfeito. Perceberam a diferença do que a gente está falando? Pois é, ser varão perfeito é ter comido a comida toda, digerido ela toda, e ter modificado, e ela passou a ser o Senhor da sua vida. Quando Cristo, que é a palavra, passa a ser o Senhor da sua vida, inteiramente, em todos os pensamentos, palavras e atos, você é varão perfeito. Compreendeu o que é ser varão perfeito? É isso. É ser um Cristo verdadeiro em toda a plenitude. Só até aí. Prosseguindo. E ele disse o seguinte, por isso, no 15, 7,15, por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite, olha só, no seu santuário. Santuário é dentro de Deus, você está dentro de Deus, você está no céu. O céu está dentro de Deus. Quando você está dentro de Deus, você está vivendo no céu. Então, e diz aqui, e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Percebeu? É o tabernáculo de Deus se misturando com o tabernáculo do homem. Aqui o tabernáculo do homem. Olha lá o tabernáculo de Deus. Por isso, esse é Cristo. Essa é a fusão entre a divindade e a criatura. Esse é Cristo. Confirmando as palavras que já dissemos anteriormente. Maravilhoso esse nosso Deus. Cheio de revelações. Não há nada escondido que não será revelado, irmãos. Nunca mais terão fome, nunca mais terão fome da palavra de Deus, nem sede do entendimento. Nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Ou seja, uma reta, uma coisa plana, uma coisa tranquila, uma coisa certa e correta para sempre. O Cordeiro está no meio deles, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Que maravilha! Que maravilha! Olha, meus amados, eu queria, antes de entrar exatamente no próximo capítulo, que é o capítulo 8 do Apocalipse, e que vai falar exatamente do 7º selo, e dos incensários e das trombetas, antes de entrar no 7º selo, eu queria ter deixado essa recapitulação com os irmãos, porque eu não tinha concluído o 6º selo, eu fui só até aquela parte, e estava faltando, então eu quis esclarecer talvez um pouco mais essa situação pelo Espírito de Cristo, trazer aos irmãos esse entendimento, para que não fique nada tosco, para que não fique as coisas no verniz. Eu gosto de aprofundar com Cristo para os irmãos, para que os irmãos vão comendo cada vez mais, degustando esse cordeiro todo, como nós já degustamos na mesa do cordeiro anteriormente, de vir falar com os irmãos. Entenda, irmãos, a gente não pode trazer uma comida incipiente para os irmãos, a gente não pode trazer pedra para os irmãos, não pode ser a opinião do teu irmão aqui que está falando, que pode ser aquilo que vai alimentar você, não pode ser isso, tem que ser a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vem de dentro para fora. Tá certo? Então é preciso dar tempo ao espírito dele poder comunicar-se com o meu mental e também pelo meu subconsciente, da forma que eu avisei ontem. É assim que vem a palavra de dentro de nós. Ela brota da nossa boca como um rio de águas vivas. É o que eu queria deixar para os irmãos nesse dia, em nome do nosso Cristo maravilhoso que habita dentro de mim e dentro de você. Faça ele resplandecer na sua glória para fora. Então, creia com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. O coração é aqui e está aqui nos lugares mais baixos do entendimento, até que esse entendimento suba até o céu.
naturalmente, não por uma torre de Babel, querendo pegar a Escritura e enfiar a Escritura dentro da sua cabeça. Não é dessa maneira que se procede. É de dentro para fora, é pelo crer no perdão de Deus, que veio para todos. O perdão já foi liberado há 2000 anos na cruz do Calvário. E esse perdão se chamava Cristo Jesus. E ele veio para todos, ele morreu por todos. Então todos já foram resgatados. Agora é uma questão de se libertar no entendimento para crer e aí poder ser registrado como salvo aquele projeto maravilhoso de Deus para a sua vida. Você é o projeto de Deus e Ele quer você salvo. Salvo lá na HD de Deus, que é chamado Livro da Vida. É assim que Ele quer e assim me disse o Senhor. Amém? Graça e paz.